Olá, prezados alunos e alunas, bem-vindos então à nossa segunda aula, né? E aí falamos aqui no nosso primeiro contato sobre as excludentes e licitude. No primeiro momento eu trouxe para vocês essa visão geral, eu precisava trazer a ideia da conduta com o escopo de que possamos, com a ideia de que possamos entender então a conduta praticada sob uma hipótese de excludente de ilicitude. O que vai nos excluir, e aqui eu coloco para vocês, o que vai nos excluir quando eu tenho um fato que não é antijurídico, ou seja, que não é ilícito, embora seja típico, e aí já dizia Mesger, olha, tudo que é fato típico, indiciariamente já é antijurídico, mas isso é simplesmente uma hipótese dentro do ordenamento, e sendo fato típico, né, se você fala que o fato típico é praticado em uma dessas circunstâncias, não haverá crime. Senhores, gravem, não haverá crime. Por quê? Porque crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então, se o meu fato não é antijurídico, ou seja, se ele não é ilícito, eu não tenho crime. Eu nem vou precisar analisar as excludentes de culpabilidade, as dirimentes de culpabilidade. Então, é por aí que começamos. O Código Penal, no artigo 23, ele nos elenca quais são essas excludentes de ilicitude de maneira bastante clara. Ou seja, não há hipótese de você colocar outra dentro do código, salvo se você puder ter, então, uma alteração para a lei ordinária que insira uma excludente. Mas eu não posso deixar de dizer para vocês que é criado pela jurisprudência algumas hipóteses extra, né? Algumas hipóteses em que o julgador consegue, então, enquadrar em uma suposta previsão, uma suposta situação não prevista dentro do Código Penal. Como muitas vezes, eu vou só exemplificar para não ficar muito em branco para vocês, mas é a inexigibilidade de conduta diversa. Existe doutrinador que entende que é uma hipótese extra-legal de excludente de ilicitude. Apenas para trazer isso, mas não é o foco da nossa aula. Então, quando eu falo no Estado, eu falo dessas três excludentes, logo o Código já vem no seu parágrafo único do 23 e diz, olha, essas hipóteses excludentes de ilicitude que eu trago aqui para você, no meu artigo 23, elas podem haver uma condenação do sujeito que pratica. Ah, mas espera aí, professora, se ele praticou sobre uma das hipóteses de legítima defesa, estado de necessidade, como assim ele pode ser punido? Senhores, não pode haver excesso. Então o parágrafo único, ele vem e fala assim, ó, pera aí, eu legitimo você a tomar algumas condutas, ou eu torno essas condutas legais, né? Ou seja, não são ilícitas, eu torno elas lícitas, logo não haverá crime, muito embora tenha havido um fato típico, por exemplo. Mas você não pode cometer isso sob excesso. Ou seja, eu sei que eu tenho que defender um bem jurídico, mas eu não posso me exceder na defesa. Eu tenho que usar o ordenamento jurídico dos meios necessários, dos meios adequados, e aí eu vou além dos meios disponíveis no momento em que você, por exemplo, pratica uma legítima defesa, né? Então, passando aqui, nós vamos para o artigo 24, eu peço que os senhores leiam comigo o 24, e ele diz, considera-se, e aí eu falei que vou falar primeiro do estado de necessidade, em estado de necessidade, quem pratica o fato para salvar um perigo atual. Senhores, leiam, um perigo atual. A atualidade do perigo é um requisito do estado de necessidade. Que não provocou por sua vontade, ou seja, eu não posso entrar no estado de necessidade e me colocar no estado de necessidade. Nem podia de outro modo evitar, ou seja, ele exige que não haja outro meio viável para a prática daquilo. Então, assim, eu não tinha como sair daquela situação. Eu estava no estado de necessidade, me perdoe, eu não tinha como me retirar desse estado de necessidade, porque caso contrário eu vou ser obrigada a me retirar e não me colocar nesse estado de necessidade. E aí pode haver um estado de necessidade para salvaguardar, para proteger, conforme diz aqui o caput do artigo 24, direito próprio alheio, cujo sacrifício, né, cuja a lesão àquele bem, naquele momento, não era razoável exigir-se, né? Então, alguns requisitos são a situação de necessidade. Diferentemente da legítima defesa, do estado da legítima defesa, prestem bem atenção. No estado de necessidade, eu tenho dois
dois, senhores, bens jurídicos legítimos. Dois bens jurídicos que um vai ter que ser sacrificado em detrimento do outro. Na legítima defesa não há isso. Essa é uma grande diferença entre o estado de necessidade e a legítima defesa. Então, o perigo tem que ser atual, conflito de dois ou mais interesses legítimos, senhores, então, e que não podem ser salvaguardados ao mesmo tempo. Então, o exemplo básico, mas eu acho que é o mais elucidativo, é quando você tem uma tábua de salvação em que você não tem como se salvar se o outro, só cabe uma pessoa, só tem um peso que você consiga e você é obrigado a sacrificar alguém, a vida de alguém, para legitimar a sua ou para salvaguardar a sua, ou, por exemplo, quando é um filho, ou quando é um próximo, um ente querido, que você, enfim, tem que sacrificar. Você não tem como dar a vida para duas pessoas, então você vai ter que fazer um conflito de interesses. Muitas vezes é muito claro esse conflito de interesses, quando, por exemplo, eu tenho patrimônio e vida. É óbvio que o patrimônio vai ficar em detrimento da vida. Se eu precisar salvar uma vida, eu não vou acolher o patrimônio. Então, quando há um conflito de bens jurídicos, que são legítimos, por sua vez, mas que um está abaixo do outro, é fácil que eu consiga enxergar o estado de necessidade. Mas, quando eles estão iguais, aí é um pouquinho mais complicado a análise do fato. Então, que haja um perigo atual, né, essa atualidade de lesão a um bem jurídico, ela é aferida. Qual é essa atualidade? Pela pronta reação na defesa do bem ameaçado, e aí, por uma construção jurisprudencial, eu aviso aqui vocês que pode haver o reconhecimento por analogia em bonam parte, e eu chamo a atenção aqui por quê? Porque, como a legítima defesa, ela admite a iminência, também a jurisprudência diz, então para o estado de necessidade, também vou admitir a iminência de perigo. Então não é necessário que o perigo seja atual, mas que ele seja iminente, que ele seja então algo que esteja ali palpitando, então, necessariamente. O perigo que pode ser que ameace direito próprio ou alheio, logo a minha afirmação é, pode haver estado de necessidade de terceiro, né? Então, um médico que acaba, eu coloco aqui como exemplo, quebrando um sigilo profissional, ou seja, eu vou lá para o médico e digo, olha, eu tenho HIV, mas espera aí, HIV é uma doença cuja notificação é compulsória, então o médico vai quebrar esse sigilo profissional para poder, então, avisar. Até aí, depois da pandemia, a gente também tem a notificação compulsória do vírus pandêmico, né? O conhecimento que exige também que o autor da ação, que é aquele que está praticando a ação, que ele tenha conhecimento dessa situação justificante. Então eu não posso, ou quer dizer, eu levo a uma explicação do estado de necessidade putativo. O que é o estado de necessidade putativo? É aquele estado de necessidade imaginário. Então eu acho que eu estou diante de um estado de necessidade, quando na verdade eu não estou. Então, aqui eu coloco como requisito que o sujeito tenha, aqui como no slide, plena consciência desse estado, e aí eu risco a palavra consciência, desse estado de perigo, e atue com o fim de salvaguardar direito próprio ou alheio. Alheio, doutores, leiam, quem quer que seja, ok? Não precisa ser um ente querido ou familiar. Então, eu coloco como exemplo que não é acolhido pela jurisprudência, não age em estado de necessidade, por exemplo, aquele médico que pratica o aborto, mas ele não sabia que a vida da gestante estava em risco. Ele veio a descobrir isso depois, mas no momento que ele agiu, ele estava praticando o quê? O aborto. E aí ele vai ser condenado pelo artigo 124, sem artigos a mais, mas pelo artigo 124 do Código Penal. Agora, se ele sabia da necessidade da gestante para salvaguardar a sua vida, e aí o próprio Código já exclui esse tipo de delito, né, quando a vítima a vítima é de estupro ou para salvaguardar a vida da gestante, aí ele a conduta seria praticada em estado de necessidade. Também é necessário que ele não tenha provocado essa situação de perigo, ele não tenha se colocado nessa situação de ter que lesionar um bem jurídico. Então vejam, quando eu falo em estado de necessidade, eu tenho essa situação de um perigo atual ou iminente, que ele não tenha se colocado, que eu tenha feito para salvaguardar direito próprio ou alheio, né?
e essa situação de perigo seja inevitável. Quando eu já saio do estado de necessidade e entro na legítima defesa, eu saio do artigo 24 e entro no artigo 25. E por que é importante estudar esses dois artigos juntos? Porque o maior erro do aluno, porque as maiores dúvidas nascem, mas como que eu vou distinguir o estado de necessidade da legítima defesa? Bom, a primeira observação é, na legítima defesa não existe um bem jurídico, não existem dois bens jurídicos legítimos ali. No estado de necessidade existem dois bens jurídicos legítimos. E algumas situações, como na legítima defesa eu tenho que ter uma agressão. No estado de necessidade eu tenho que ter um perigo. Então essas começam a ser algumas distinções válidas e pertinentes para que o aluno observe quando está estudando as excludentes de ilicitude. Então, o artigo 25 do Código Penal, quando vamos ler, diz, o artigo 24 falou do estado de necessidade e o 25 vem e trata da legítima defesa e diz, entende-se em legítima defesa, veja, já é um artigo mais simples e um caput menos elaborado que o estado de necessidade, entende-se em legítima defesa quem? Usando moderadamente, senhores, usando moderadamente dos meios necessários. Esse exercício moderado dos meios necessários não é requisito do estado de necessidade, porque no estado de necessidade ele diz, se você não puder sair dessa situação, haverá estado de necessidade. Ou seja, existe lá no estado de necessidade o seu dever de sair daquela situação, se possível. Aqui não. Eu não sou obrigada a sair da minha legítima defesa. Eu não sou obrigada a sair daquela situação em que estão me causando uma agressão. Desde que eu use dos meios moderados, desde que eu use dos meios, então, eu digo para vocês, não é só moderados, mas os meios, então, disponíveis para a prática da legítima defesa, né? Às vezes existem alguns momentos em que eu não tenho, por exemplo, ao invés de uma arma, eu não tenho uma pedra, não tenho alcance a algo pérfuro contundente, ou enfim, a algo que não seja tão letal como uma arma, né? Então, quando a gente vai falar depois sobre a inclusão do pacote anticrime, da inserção com o pacote anticrime, ele vai dizer que pode haver, às vezes, alguma situação que justifique o uso de uma arma. Ah, mas ele não podia ter pego uma pedra, ele não podia ter usado uma faca, ele não podia ter... Não, eu tenho que analisar se na situação aquele era o único meio disponível. Se aquele era o meio, além de moderado, era também o único disponível. E aí diz, usa desses meios moderadamente, os meios existentes, e repele a uma injusta agressão. Então aqui a palavra injusta já também distingue, senhores, do estado de necessidade. Por quê? Porque o estado de necessidade muitas vezes não tem um justo direito tutelado, né? Aqui na legítima defesa eu já tenho uma agressão que é injusta e atual ou iminente. Como eu lembrei para vocês já, o estado de necessidade diz perigo atual. A legítima defesa diz agressão atual ou iminente. E aí, no estado de necessidade, a doutrina diz, se tem perigo, a agressão injusta ou iminente na legítima defesa, eu também vou admitir perigo atual ou iminente do estado de necessidade, por analogia, em bona parte. Então, isso é um critério que a jurisprudência adotou, não é o código. Mas, voltando à legítima defesa, na legítima defesa é possível que a agressão seja injusta, seja, atual ou iminente. E também admite aqui, no seu trecho final, a direito seu ou de outrem, ou seja, assim como no estado de necessidade ele repele uma situação de perigo atual a direito seu ou de outrem, aqui também é a repulsão de uma agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Ok? Então, nessa aula aqui, nós vamos parar por aqui para começar no nosso próximo encontro, quais são os requisitos, como fizemos a comparação, do estado de necessidade com a legítima defesa e essa distinção de situações de estado de necessidade e legítima defesa, que eu tenho certeza que a partir de agora, os senhores com pós-graduandos em penal e processo penal
não vão mais ter nenhum tipo de confusão, não vão mais, vão conseguir olhar a situação do problema e verificar de pronto se foi praticado em estado de necessidade ou se foi praticado em legítima defesa. Eu agradeço e vejo vocês para análise dos requisitos da legítima defesa na próxima aula. Obrigada.